Em 2014, o Brasil estava recebendo a Copa do Mundo. 12 estádios sediariam os jogos daquela competição. Estima-se que o orçamento total do evento beirou 27,1 bilhões de reais, sendo 9 bilhões destinados a construções e reformas dos estádios daquela Copa, isso no orçamento oficial. Mas até hoje a conta desses estádios, não é segredo para ninguém, não foi paga. Governos estaduais, concessionárias responsáveis pelas obras e até mesmo os clubes responsáveis pelos estádios ainda devem cerca de, segundo o levantamento oficial, 1,5 bilhão de reais da dívida desses estádios. E vamos descobrir quanto foi gasto, qual está sendo a utilidade, capacidade, tudo sobre os estádios da Copa do Mundo de 2014, 10 anos depois. Vamos começar pelo estádio Mané Garrincha, construído lá em Brasília. Ele custou 1,4 bilhão de reais, tem capacidade para 69.300 pessoas aproximadamente. Atualmente, o estádio é administrado pela Arena BSB. O acordo foi firmado lá em 2019 e o nome atual do Mané Garrincha é Estádio Banco de Brasília. E antes disso, o governo do Distrito Federal, GDF, tentou assumir a conta do Mané Garrincha, mas não conseguiu arcar com a conta mensal de 700 mil reais aos cofres públicos, já que arrecadava cerca de 200 mil reais por mês com o espaço. Atualmente recebe eventos e algumas partidas, sendo até considerado uma segunda casa do Flamengo, e o rubro-negro, inclusive, tem aí cerca de 67 de aproveitamento mandando os jogos no Mané Garrincha. A gente sabe que o Flamengo faz isso com uma certa frequência. Claro, ele não vai abrir mão de jogar no Maracanã, mas sempre quando pode mudar um pouco o palco, o Mané Garrincha surge como um dos principais destinos. E não existe nenhum time que mande seus jogos de forma fixa no Mané Garrincha, e durante a pandemia ele foi usado também como hospital de campanha. E aí, você acha que se pagou a construção desse estádio? Agora vamos falar da então Arena Corinthians, construída para a Copa, que custou ali, de forma oficial, cerca de 1,08 bilhão de reais e tem capacidade para pouco mais de 49 mil pessoas de forma oficial, mas muita coisa aconteceu depois daquilo, né? A Casa do Corinthians recebe jogos constantes e diversos eventos. Atualmente é chamada de Neoquímica Arena e, mesmo com todo o uso, mantém um saldo negativo. Hoje conta com uma dívida de aproximadamente 600 milhões de reais. A receita de 300 milhões de reais proveniente da venda dos name rights para a Hypera Pharma, a Neoquímica, empresa dona da Neoquímica, será repassada para a estatal. Mas aí tem várias outras questões envolvendo a Arena Corinthians que a gente já explicou em diversos outros vídeos aqui. Claro, o Corinthians vendeu os name rights, mas existe uma taxa de juros insana com a Caixa Econômica Federal, já foi negociado pelo Corinthians, eles têm um novo acordo, o acordo é meio sigiloso, não é muito aberto, a gente sabe que a dívida oficial é de 600 milhões de reais, teve essa venda de patrocínio do name rights aí para bater nessa dívida, mas a gente não sabe em que pé tá, mas a gente sabe sim que a Arena é responsável por mais da metade de toda a dívida que o Corinthians tem. E o Corinthians luta há anos para conseguir um acordo e, enfim, quitar essa dívida. A conversa com a Caixa já aconteceu e um acordo prévio aconteceu. Mas a gente não sabe realmente em que pé está essa dívida da Neoquímica Arena, construída para a Copa do Mundo como a Arena Corinthians. Vamos então para o Maracanã, que dos estádios da Copa, olha, usado e usado muito, assim como também a Arena Corinthians. O Corinthians manda todos os seus jogos lá. O futebol não é um problema para esses estádios. O Maracanã a reforma do Maracanã custou cerca de 1,05 bilhão de reais. E ele tem capacidade para quase 79 mil pessoas de forma oficial, é o maior estádio do Brasil. Atualmente, ele é casa do Flamengo e do Fluminense, que tem a concessão do estádio, tendo um contrato firmado para uso durante todo o ano de 2024 e provavelmente será renovado para 2025 também. O estádio também recebe diversos outros eventos. Nesse meio tempo, desde que foi construído para a Copa do Mundo, além de receber a final da Copa do Mundo, já recebeu 2 finais de Libertadores, diversas decisões aí de Campeonato Brasileiro, por conta do Flamengo, do protagonismo do Flamengo, o protagonismo recente do Fluminense também. Então, em termos de futebol, ele é muito usado, recebe muitos jogos por ano e é alvo de críticas por conta da condição do gramado, pela grande quantidade de jogos que recebe durante a temporada. E ele também foi usado como hospital de campanha durante a pandemia. Então, o Maracanã, eu acredito que se paga bem. Outro lendário estádio, o Mineirão, que custou aí 695 milhões de reais a sua reforma e tem capacidade para aproximadamente 62 mil pessoas.
Então, gigante, Mineirão, palco do 7-1 lá na Copa do Mundo de 2014. Ele também foi usado como hospital de campanha durante toda a pandemia. O estádio atualmente é utilizado pelo Cruzeiro, porque o Galo construiu a sua arena, a Arena MRV, mas também foi casa do Atlético Mineiro durante todos esses 10 anos aí, desde 2014 até 2024. Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético Mineiro mandavam a maioria de seus jogos lá, com algumas exceções que mandavam em outros estádios, no Estádio Independência, mas a maioria dos jogos eram no Mineirão. Então, assim, ele foi muito utilizado para futebol durante esses 10 anos. Agora tem um acordo firmado com o Cruzeiro até 2025, para que o Cruzeiro seja aí o principal mandante dos jogos no Mineirão, já que o Mineirão perdeu o Atlético Mineiro. O Mineirão conta também com diversos eventos confirmados para esse ano e é um palco aí muito conhecido por receber shows, eventos. Belo Horizonte é uma cidade aí gigante do Brasil, que recebe vários artistas, e o Mineirão sempre é palco dessas atrações também. Então, também acho que não é um problema, o Mineirão já se pagou faz tempo. Vamos falar da Arena Fonte Nova, então, lá em Salvador, na Bahia, que custou a sua reforma 689 milhões de reais na época e tem capacidade para aproximadamente 49 mil pessoas. A atual casa do Bahia, já que o Bahia manda a maioria de seus jogos lá, é o principal time que manda os jogos no estádio, tem uma parceria e tudo mais, é chamada hoje de Itaipava Arena Fonte Nova por questões de venda de name rights, de patrocínio, a gente já está acostumado com isso. O Bahia repassa mais de 45% do total deixado nas bilheterias com esse acordo. Também foi utilizado como hospital de campanha durante a pandemia. A Fonte Nova recebe aí jogos com frequência desde que foi inaugurado e também, na minha visão, não foi uma reforma que ficou como um elefante branco e com certeza rendeu frutos. Eu acho que já se pagou faz tempo também, sem nenhum tipo de problema. Agora vamos falar da Arena da Amazônia, lá em Manaus. Custou cerca de 661 milhões de reais e tem capacidade para aproximadamente 44 mil pessoas. Outra arena com uma situação complicada. Já se envolveu em escândalos com energia cortada por dívidas que somavam 39 milhões de reais. De acordo com a Amazonas Energia, os débitos não eram quitados desde 2016. A arena é comandada pelo governo do Amazonas. Atualmente recebe jogos do Manaus Futebol Clube e do Nacional Futebol Clube, e também conta com alguns eventos. Foi usada como ponto de vacinação durante a pandemia. A Arena da Amazônia, eu lembro que na época da construção já rendeu aí um certo burburinho, porque a maioria das pessoas não julgavam interessante construir um estádio lá pelo uso do futebol, porque durante a Copa todos esses estádios foram utilizados e muito bem utilizados, então serviram. Mas e o legado dele? Lá em Manaus não foi o interessante, chegando até a ter luz cortada, energia cortada por falta de pagamento, dívidas que acumularam aí quase beirando os 40 milhões de reais, pouca utilização para grandes jogos e para jogos também, porque eu acredito que para esses clubes de menor expressão, de divisões menores ou até mesmo sem divisão, arcar com o aluguel de um estádio de Copa do Mundo não é viável para eles. Então foi uma decisão errada na minha opinião e esse com certeza não se pagou na minha visão. E eu acredito que na de vocês também. Agora falaremos da Arena Pantanal, essa que já está mais na nossa cabeça, que fica lá em Cuiabá, e o Cuiabá manda a maioria, todos os seus jogos em casa lá. A maioria não, todos os seus jogos em casa lá. Ele custou cerca de 596 milhões de reais e tem capacidade para 44 mil pessoas. Recebe partidas do Cuiabá Esporte Clube e algumas partidas do Misto Esporte Clube também. A Arena Pantanal já foi nominada como o elefante branco da Copa, e vale lembrar que ela ainda segue inacabada, apesar de muito utilizada. E eu acredito que quando ela foi nominada aí, o elefante branco da Copa, a gente não tinha essa situação atual com o Cuiabá sendo um protagonista, tá? Mas isso foi em uma parte dessa história desses 10 anos, a Arena Pantanal já chegou a ser considerado o elefante branco da Copa do Mundo. Hoje eu acredito que não é mais essa situação. Segundo o portal Globo Esporte, o local sofre com alguns problemas de infraestrutura e necessita de alguns reparos, o que dificulta o seu uso para algumas atividades que poderiam gerar mais receita ao estádio. O estádio recebe jogos de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro e não é um problema para isso. Mas, para grandes eventos, grandes shows, grandes festivais, precisaria de alguns reparos que ainda não foram feitos, segundo reportagem do GE. E também foi utilizado como apoio durante a pandemia. Vamos falar então do Castelão lá em Fortaleza. Sua reforma custou cerca de 570 milhões de reais e tem capacidade para aproximadamente 64 mil pessoas. O maior do Nordeste também foi utilizado
utilizado como hospital de campanha e é utilizado principalmente pelo Fortaleza e pelo Ceará. Em 2023 passou por uma revitalização e vem mostrando uma excelente administração do governo do Ceará, sendo o estádio da Copa mais utilizado até o momento, ultrapassando até mesmo o Maracanã. Isso numa somatória e isso em proporção, tá, gente? Então, assim, pelo que se tinha de expectativa de utilização do Castelão e dos outros estádios, vem sendo mais utilizado. Vem recebendo muitos jogos, isso porque o Fortaleza está na Série A do Campeonato Brasileiro há um tempo, vem jogando competições nacionais até as fases mais agudas, competições internacionais também. O Ceará, a mesma coisa, com um calendário de Série B, de estaduais, de Copa do Nordeste. Tudo isso faz com que o Castelão seja muito bem utilizado e não é nem de longe um problema. Em 2023, inclusive, as partidas tiveram que ser diminuídas para manter a excelência do gramado. Vale lembrar que já teve gramado revitalizado, placar, banco, sistema de drenagem, entre outros reparos, o que é importante. Em 10 anos, o Castelão já teve todos esses reparos. Agora vamos para a Arena Pernambuco, que custou ali 532 milhões de reais e tem capacidade para pouco mais de 45 mil pessoas. Recebe jogos esporádicos do Sport, do Náutico e do Santa Cruz, mas custa aos cofres públicos do estado de Pernambuco cerca de 3,6 milhões de reais mensais entre manutenções e dívidas. O estádio, que fica localizado em São Lourenço da Mata, na região metropolitana de Recife, está a 19 quilômetros de Recife e jamais conseguiu resolver o problema de mobilidade, já que a obra de um metrô que deixaria o torcedor no estádio acabou deixando a população a 1 quilômetro da arena. A chamada Cidade da Copa, uma espécie de bairro planejado para o desenvolvimento da região, infelizmente nunca saiu do papel. Como a receita gira em torno de R$200 mil mensais, há um prejuízo aproximado de R$400 mil mensais. Isso em dívidas do jogo, porque Pernambuco também paga uma dívida de aproximadamente R$3 milhões por mês em decorrência do contrato com a Odebrecht para a construção do mesmo. Então, totalizando aí o lucro de 200 e depois o prejuízo mensal de 400 e mais essa dívida do financiamento de 3 milhões, 3 milhões e 600 de custo por mês para um estádio que pouco é utilizado por questão de logística e por não fazer o menor sentido, vamos ser bem sinceros aqui. Poderiam reformar ali o estádio do Santa Cruz, o estádio do Sport, construir uma nova arena para o Náutico, que seria muito melhor utilizada do que a Arena Pernambuco. Para mim, com todo respeito, eu gostaria que tivesse um estádio aí para a Copa do Mundo, sim, mas de outra forma. Que fosse melhor planejado, melhor pensado, esse é o que menos fez sentido para mim e que menos faz até hoje. Olha só o tamanho dessa dívida. Vamos então para a Arena das Dunas, que custou cerca de 400 milhões de reais lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e tem capacidade para pouco mais de 31 mil pessoas. Também virou hospital de campanha durante a pandemia e este foi o terceiro melhor avaliado entre as arenas da Copa, na época da Copa do Mundo, claro. A Arena das Dunas foi classificada pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Estádio, SISBRASE, como a melhor arena do país, sendo o único estádio a receber nota máxima em todos os quesitos. No ano passado, a Prefeitura de Natal decidiu cobrar o pagamento do imposto de forma retroativa, referente ao período entre 2014 e 2022, o que totalizou um valor de aproximadamente 82 milhões de reais. Por conta da cobrança, esse critério entrou na dívida ativa e a arena passou oficialmente a dever o município. O caso ainda segue na justiça. Segundo o próprio site da Arena, em 10 anos, desde o início da sua construção, a Arena das Dunas possui uma renda acumulada da ordem de 1,4 bilhão. Quando se associa à movimentação econômica no Brasil, esse valor alcança 1,8 bilhão de reais. A Arena possui uma agenda bem lotada, recebendo diversos eventos e algumas partidas, sendo elas principalmente comandadas pelo ABC. Então, é um estádio que tem uma agenda lotada, recebe muitos eventos, gera renda, mas poucos jogos de futebol, né? Agora vamos para a Arena da Baixada, lá em Curitiba, estádio do Atlético Paranaense. Essa reforma custou cerca de 392 milhões de reais. E a Arena da Baixada tem aí capacidade estimada oficialmente para 40 mil pessoas, um pouco mais que isso. A atual Liga Arena é a casa do Atlético Paranaense, sendo o maior estádio do estado do Paraná. No ano passado, o Atlético teve que fazer um pagamento de entrada
de 50 milhões de reais do acordo com a Fomento Paraná, responsável pelo financiamento para a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014. Os 136 milhões de reais restantes serão quitados em 15 anos. Ao todo, o clube é responsável pelo pagamento de 186 milhões de reais, além dos juros do parcelamento. Já Estado e município pagarão aproximadamente 75 milhões de reais cada, número definido após avaliação do próprio Ministério Público do Paraná. O valor a ser desembolsado será de 43,3 milhões de reais, na data de 15 de junho de 2025. A quantia não é cheia, porque o clube ainda devia ao município na questão das desapropriações e do prédio de imprensa da arena. Ou seja, descontando o que já havia sido pago pelo Atlético naquele acordo, o saldo devido pela prefeitura ficou em um pouco mais de 40 milhões de reais. Já o Estado vai transferir o dinheiro diretamente para o Fundo de Desenvolvimento Estadual, FDE, que abaterá o valor da conta atleticana na Fomento. Somando o montante de governo e município, a quantia chega a cerca de 150 milhões de reais. Mais um estádio que é muito bem utilizado em termos de futebol. O Atlético Paranaense já teve aí diversas conquistas e alegrias dentro de sua nova arena reformada, mas também tem dívida, né? A gente pouco sabe, mas também tem. E as informações das dívidas são esses números que eu passei para vocês. E para encerrar nossa lista, vamos falar do Beira-Rio, casa do Internacional lá em Porto Alegre. Sua reforma custou cerca de 366 milhões de reais na época e ele tem capacidade para quase 51 mil pessoas de forma oficial. Pertencente ao Esporte Clube Internacional, é o 10º maior estádio do Brasil. Em um balanço do clube, o Inter indicou uma dívida de 272 milhões de reais relacionados com o arrendamento do Beira-Rio. Entretanto, não será preciso pagar nada, é preciso apenas esperar o prazo terminar. Vale lembrar que o Inter, em 2023, apresentou a 5ª maior dívida do futebol brasileiro, totalizando 600 milhões de reais. E, pesquisando, entrando aí em fóruns do Internacional, a gente chegou em um consenso de que muitos torcedores do Internacional relacionam essa dívida com a reforma do estádio. Porque uma coisa é o valor divulgado, é o prazo, é o financiamento lá em 2014. Outra coisa é saber como que as gestões que passaram pelos clubes durante esses anos lidaram com essa dívida. Porque não é o torcedor que vai lá, pega esse dinheiro e paga. As gestões têm que estarem comprometidas com isso para que tudo saia como no planejado. Mas, se não saiu, esse financiamento de 360 milhões de reais, em 10 anos ele vira 1 bilhão de reais. Então, muitos torcedores do Internacional relacionam essa dívida grande do Inter com a reforma do Beira-Rio, por incrível que pareça, mesmo que não saia em grandes portais. É um assunto que, claro, não na unanimidade, mas que bate em vários torcedores do Internacional, pelo que eu pude ver. Então não se sabe muito bem, é uma questão muito guardada a 7 chaves pelo Inter, pela sua direção e pelos portais. Qual pé que está essa dívida? Parece que não tem, parece que não precisa pagar, que tem, enfim, é muito confuso, muito difícil de saber, mas existe uma certa desconfiança por parte dos torcedores do Inter de como, lembrando, não é o Inter, tá? São as gestões que passaram pelo Internacional desde 2013 e 14. É disso que a gente está falando. Como lidaram com essas dívidas, assim como de todos os clubes que construíram e reformaram seus estádios para a Copa. Como vocês firmaram um acordo lá em 2010, como ele foi cumprido? Várias gestões passaram, como a gente vai saber, né? Infelizmente é assim que funciona. Mas aqui eu contei sobre todos os estádios que sediaram a Copa do Mundo de 2014, quanto ele custou e tudo mais, o uso dele, resumidamente, durante esses anos. Lembrando, tem vídeo sobre todos esses estádios aqui no canal. Quero saber a opinião de vocês. E aí, valeu a pena ou não valeu a pena em termos de legado da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil? Quero saber. Tamo junto e até a próxima.